Nos amplos salões do Alcázar de Madrid, durante o verão de 1680, um calor opressivo permeava cada recanto do antigo palácio. O calor escaldante das planícies castelhanas infiltrava-se até na estrutura. No entanto, não era apenas o calor que levava os cortesãos a taparem sutilmente o nariz quando a princesa Margarita Teresa passava. Aos 19 anos, a filha do rei Filipe IV e sobrinha de sua própria mãe, Mariana da Áustria, exalava um odor intenso e ofensivo que os perfumistas habilidosos da corte não conseguiam disfarçar. Sussurrando, Sua Alteza Real se aproxima. Uma dama de companhia alertava a outra, enquanto ambas borrifavam apressadamente água aromática de rosas e lavanda em vão. O fedor que emanava da princesa era palpável, um cheiro de peixe podre e umidade que parecia emanar de sua própria carne, outra manifestação da decadência que assolava sua linhagem após séculos de uniões incestuosas. O artista da corte, Dom Diego Velázquez de Silva, observava a família real à distância. Durante décadas, ele os retratou e testemunhou silenciosamente o gradual realce e distorção das feições dos Habsburgos ao longo de gerações. O queixo distinto, os lábios grossos, o nariz adunco e, mais recentemente, os odores corporais enigmáticos que nenhum médico da corte conseguia decifrar. É o custo da pureza do sangue. Ele se lembrou de ter ouvido o médico real Luís Mercado, um dos primeiros defensores dos perigos dos casamentos consanguíneos em seu tratado De Morbis Hereditários, de 1605. No entanto, suas advertências foram ignoradas. Os Habsburgos insistiam em que tios se casassem com sobrinhas e primas, esforçando-se para manter seus bens e poder dentro da família. Nas cozinhas do palácio, Maria, uma das cozinheiras, preparava um remédio de ervas para a princesa, na tentativa de aliviar seu odor desagradável. Pobre alma! Sussurrou baixinho para si mesma. Não é culpa dela ter surgido assim. Refere-se ao contexto histórico enquanto ela moía alecrim, tomilho e várias outras ervas em seu pilão. Essa ação traz à mente as sucessivas gerações de Habsburgos que ela serviu, cada uma parecendo deteriorar-se progressivamente com o tempo. A demanda urgente pelo remédio ecoa pela cozinha, enquanto o mordomo-chefe, apressando-se, o exige prontamente. Depressa, preparem esse remédio. Ele grita, a caminho de informar Sua Alteza antes que ela receba o embaixador francês. O embaixador francês, Jean-Baptiste Colbert, Marquês de Torcy, era conhecido por sua percepção aguçada e documentação completa de todas as atividades da corte na Espanha. Ele já havia fornecido a Luís XIV relatórios detalhados sobre a condição física da família real espanhola, informações que Luís XIV utilizou com eficácia em suas manobras diplomáticas, sabendo muito bem que a dinastia Habsburgo da Espanha estava se aproximando de sua expiração biológica. Um jovem atendente interrompe. Nenhuma erva pode esconder esse odor, o que lhe rendeu uma repreensão do mordomo. Cuidado com o que diz, rapaz. Em seus aposentos privados, a princesa Margarita Teresa chorava, enquanto seus assistentes tentavam prepará-la para a reunião. Apesar da abundância de fragrâncias, cosméticos e ornamentos brilhantes, ela reconhecia seu estado. Os espelhos, inflexíveis em sua honestidade, exibiam a imagem de uma mulher com feições desproporcionais. Um queixo dominador de Habsburgo, olhos fundos, pele pálida e doente. Alteza, o embaixador é chamado, anunciou o camareiro da porta, evitando respirar fundo. Margarita Teresa endireitou-se, assumindo a postura régia que lhe fora ensinada desde a infância. Ela era princesa de uma das dinastias mais poderosas da Europa e, embora seu corpo carregasse as cicatrizes da endogamia, seu espírito mantinha a tenacidade dos Habsburgos. Deixe-o entrar, ordenou ela, com a voz ressoando com mais confiança do que ela própria sentia. Simultaneamente, em outro setor do palácio, o jovem Charles, irmão de Margarita Teresa e herdeiro do trono, trabalhava para aprender a ler sob o olhar atento de seu tutor. Aos 12 anos, ele mal falava claramente devido à boca e à língua deformadas. Ricketts deformara suas pernas,
A epilepsia frequentemente provocava convulsões e seu desenvolvimento intelectual estava significativamente atrasado para sua idade. O tutor implorou: Majestade, vamos tentar novamente, mascarando sua exasperação. O pequeno Charlie se esforçou para se concentrar nas letras do livro, mas seus pensamentos frequentemente se dispersavam. De sua janela, ele podia observar os jardins do palácio onde crianças de nobres brincavam e corriam. Ele nunca havia conseguido participar. Sua saúde delicada e seu corpo frágil o mantinham aprisionado dentro dos muros do palácio, protegido de qualquer doença que pudesse ser letal para sua constituição frágil. Enquanto isso, na sala do conselho, Filipe IV, agora idoso e cansado, deliberava com seus ministros sobre o futuro da monarquia. A guerra contra a França estava esgotando os recursos. A administração das colônias americanas se tornava mais desafiadora e a economia da Espanha estava em crise. O assunto que causava noites inquietas ao rei era a manutenção de sua linhagem. Sugerido pelo Duque de Medinaceli, primeiro-ministro, Sua Majestade deveria considerar o casamento do príncipe Charles. Apesar da pouca idade, garantir a sucessão era crucial. Filipe IV acariciou a barba grisalha, ciente, embora não o expressasse abertamente, de que seu filho talvez nunca fosse capaz de gerar um herdeiro. Informações confidenciais dos médicos sugeriam as inúmeras enfermidades do príncipe, uma das quais poderia afetar significativamente sua fertilidade. Com a perspectiva de qualquer princesa europeia disposta a se casar com ele, em tal condição aparentemente frágil, o rei refletiu em silêncio, escondendo sua preocupação. Em vez disso, assentiu solenemente. Discutiram potenciais candidatos das famílias reais da França, Áustria e Portugal para consideração pelo Conselho. No entanto, o rei não expressou que, independentemente do escolhido, o objetivo ainda seria manter a linhagem real, uma tradição mantida por casamentos consanguíneos seculares, semelhante à dos Habsburgos, que agora estava à beira da extinção. À medida que a reunião se desenrolava, um mensageiro entrou apressadamente na sala, curvando-se diante do rei e entregando uma mensagem selada. Filipe IV, com dedos trêmulos, abriu-a e seu rosto envelhecido empalideceu ao ler seu conteúdo. A audiência com o embaixador francês tornou-se problemática, anunciou com a voz rouca. A princesa Margarida Teresa desmaiou durante a reunião. Os médicos estão cuidando dela agora. Os membros do conselho se entreolharam nervosamente. Não era a primeira vez que a princesa tinha tais convulsões, e todos sabiam que sua saúde era tão delicada quanto a do irmão. O rei ordenou, esforçando-se para se levantar. Adiem o conselho, pois precisava visitar a filha. O rei Filipe IV dirigiu-se aos aposentos de Margarida Teresa, com os pensamentos pesados. Tendo se casado com Mariana da Áustria após a morte da primeira esposa, estava agora ciente dos impactos biológicos dessas uniões consanguíneas entre a nobreza, mantendo alianças e riqueza. No entanto, nunca havia contemplado as consequências dessas uniões. Agora, testemunhando seus descendentes sofrerem seus efeitos, uma sensação avassaladora de culpa o abalou. Não apenas condenou seus parentes ao sofrimento, como também colocou em risco o futuro da monarquia espanhola e de todo o império. Na biblioteca do palácio, o médico real debruçou-se sobre antigos textos médicos, buscando freneticamente uma explicação ou tratamento para as aflições que assolavam a família real. Seus dedos pararam no tratado de Luís Mercado, que já havia alertado sobre os riscos da consanguinidade décadas antes. As palavras do médico pareciam sinistramente aplicáveis aos Habsburgos. Uniões perpétuas entre parentes próximos geram descendentes frágeis, suscetíveis a doenças e malformações, às vezes até estéreis em casos extremos. O médico fechou o livro com um suspiro profundo, reconhecendo que a ciência de sua época não conseguia oferecer remédios para retificar a deterioração genética acumulada ao longo de gerações. Tudo o que restava era tratamento sintomático e oração, embora ele soubesse profundamente que a verdadeira aflição que atormentava a família real não tinha cura.
era o resultado inevitável de séculos de endogamia intencional. Lá fora, nuvens escuras se acumulavam sobre Madrid, prenunciando uma tempestade. Nos corredores do Alcázar, o perfume peculiar da princesa Margarita Teresa persistia, um lembrete constante da corrupção que manchava a linhagem dos Habsburgos. Uma corrupção que, como a tempestade iminente, ameaçava varrer o poder da dinastia mais dominante que a Europa já testemunhara. Soaram 12 horas no topo da torre do Alcázar quando a procissão real chegou à Catedral de San Isidro em novembro de 1679. Toda a monarquia espanhola se reunira para testemunhar a união de Carlos II, de 18 anos, governante da Espanha desde os 4, e Maria Luísa de Orleans, sobrinha de Luís XIV, o rei Sol da França. Maria Luísa, uma jovem animada de 17 anos, estava em Madrid havia apenas uma semana, e rumores circulavam sobre suas supostas lágrimas ao conhecer seu futuro esposo. Dada sua saúde precária, não era de se surpreender que Carlos II, apesar das atenções de sua equipe, projetasse uma imagem mais merecedora de simpatia do que de admiração. Sua estrutura emaciada, o queixo exagerado de Habsburgo, que o deixava com dificuldade para fechar a boca ou mastigar alimentos, e uma fragilidade que exigia ajuda para se manter ereto durante a cerimônia, não eram propícios a inspirar respeito. O cardeal Porto Carreiro, conduzindo o evento, esforçou-se para sustentar a gravidade da situação, mas foi momentaneamente interrompido quando o rei tropeçou em seus votos. Sua língua descomunal, dentro de uma boca irregular, tornava a pronúncia clara um desafio, e sua voz ecoava fina e estridente, imprópria para um homem adulto. Presente estava Dona Elvira de Montoya, viúva do Duque de Alba e uma das mais reverenciadas damas da corte. Aos 70 anos, ela havia servido 3 gerações de Habsburgos e testemunhado seu gradual declínio físico. Observe suas mãos, confidenciou a neta, que a acompanhava. Veja como elas tremem, mesmo segurando o anel. A jovem observou o rei furtivamente. De fato, as mãos de Carlos II tremiam visivelmente, não apenas devido à atenção do evento, mas também devido aos tremores frequentes ligados ao seu sangue frágil. Acredita-se que ele terá filhos? Sussurrou a moça suavemente, questionando o pensamento geral da corte. Dona Elvira franziu a testa sutilmente, admitindo que era uma dúvida que pairava na mente de todos, já que a continuidade da dinastia dependia da capacidade reprodutiva do rei, mas as perspectivas eram sombrias. Deus proverá, respondeu ela secamente, escondendo suas próprias reservas. Na primeira fila, Mariana da Áustria, rainha-mãe, assistia à cerimônia com um olhar firme. Ela governara a Espanha como regente durante a menoridade do filho e ainda detinha considerável poder sobre ele. Sendo ela própria uma Habsburgo, criou e propagou a endogamia, característica de sua linhagem. Filha do imperador Fernando III da Espanha, irmã de Filipe IV, casou-se com seu tio, Filipe IV, tornando-se rainha da Espanha e perpetuando o ciclo de consanguinidade. Mariana examinou a jovem noiva francesa com cautela. Maria Luísa simbolizava a influência da França, historicamente em desacordo com os Habsburgos, que potencialmente exerciam poder excessivo sobre seu filho doente. A rainha-mãe nutria tais preocupações à medida que o evento se desenrolava. O conde de Harrach, o embaixador imperial, anotava observações para seus despachos a Viena. Os Habsburgos austríacos, a linhagem dominante, observavam os assuntos da Espanha com inquietação. Se Carlos II morresse sem descendência, o extenso legado espanhol poderia passar para os Bourbons franceses, remodelando significativamente a estrutura de poder da Europa. Em sua correspondência, ele escreveu posteriormente sobre sua incapacidade física durante a cerimônia. Sua fragilidade era tão pronunciada que parecia improvável que ele pudesse consumar o casamento ou gerar um herdeiro forte. Após o serviço religioso, a procissão seguiu para o Alcázar para a festa de casamento. Exausto da cerimônia, Carlos II precisou descansar em seus aposentos antes que as festividades recomeçassem. Todos os dias, seus médicos lhe davam uma das várias poções,
uma mistura de ervas, minerais e extratos animais, que supostamente fortaleciam seu estado debilitado. Esta noite, comentou um médico com um sorriso inquieto, era crucial, uma referência à consumação do casamento. Carlos reconheceu com um débil aceno de cabeça. Como rei, ele conhecia seu dever. Gerar um herdeiro era sua responsabilidade suprema, mas tinha plena consciência de suas limitações físicas. Aos 18 anos, seu desenvolvimento sexual permanecia incompleto, e os médicos suspeitavam de possível infertilidade, embora nenhum ousasse expressar isso abertamente. No magnífico salão do Alcázar, a grande festa de casamento prosseguiu como manda a tradição, com emissários estrangeiros, nobres espanhóis e dignitários religiosos sentados às longas mesas. A farta comida foi servida, mas o rei mal tocou na refeição devido ao seu maxilar e aos dentes deformados, o que dificultava a alimentação, levando-o a consumir principalmente purês e pratos leves. O duque de Medina Kelly, o principal ministro do rei, observava apreensivo. Sendo o primeiro-ministro, ele estava ciente da situação precária da monarquia. A Espanha, outrora uma poderosa potência europeia, estava em declínio. Perdas militares, crises financeiras e instabilidade interna minaram o império, e a fragilidade física do rei só agravava a situação. Vejam como os embaixadores estrangeiros o observam, murmurou para o condestável de Castela ao seu lado, como necrófagos esperando que suas presas se rendam. O condestável assentiu solenemente. As potências europeias já estão planejando a partilha do legado espanhol. Luís XIV vem há anos forjando alianças e acordos clandestinos com esse objetivo em mente. O diálogo foi interrompido pela chegada dos músicos régios, que começaram a tocar enquanto os nobres se preparavam para a dança. Carlos II, posicionado em seu trono ao lado de sua mais recente esposa, demonstrou mais vitalidade. Maria Luísa, inicialmente desgostosa ao encontrar o marido, mostrou-se graciosa e atenciosa com ele, compreendendo sua posição como rainha consorte. Entre a multidão estava Dom Francisco de Quevedo e Villegas, o poeta e escritor satírico que, apesar de sua idade avançada, mantinha importância na corte. Ele observava a cena com um olhar perspicaz, notando aspectos que outros não conseguiam perceber. Observe os olhos do rei, confidenciou a um jovem poeta ao seu lado. Uma melancolia persiste neles que nenhuma coroa pode aliviar. É o fardo de uma linhagem em declínio. O jovem concordou, comovido com a astúcia do ancião. Você acredita que ele compreende sua situação? Questionou. Quevedo hesitou antes de responder. Tempo suficiente para compreender a gravidade de seu dever, mas talvez não o suficiente para perceber a ironia de sua situação. A ascensão de sua família se devia à mesma política matrimonial que ameaçava sua aniquilação. Enquanto as celebrações prosseguiam, Maria de Cárdenas, uma das confidentes da rainha que servira na corte por anos, aproximou-se furtivamente de sua mãe. A rainha está preocupada com a noite de núpcias, murmurou. Informaram-na sobre as características físicas únicas do rei. Baixando a voz, sua mãe sinalizou. É inapropriado discutir tais assuntos aqui, mas sim há rumores. Os médicos têm preparado o rei com terapias únicas para fortalecê-lo. Não se falavam os rumores de que Carlos II sofria de hipogonadismo, um problema de saúde que afetava sua maturação sexual e possivelmente o tornava estéril. Circulavam boatos de que o rei nascera com genitália incerta ou anormal, outro indício de decadência genética devido a séculos de endogamia. À meia-noite, seguindo o costume, o casal real retirou-se para seus aposentos para a consumação da união. A cerimônia foi minuciosamente planejada. O rei foi auxiliado por seu camareiro, que o ajudou a se despir e administrou elixires rejuvenescedores. Enquanto isso acontecia, a rainha era guiada por suas damas, que a preparavam e aconselhavam sobre a conduta apropriada com o esposo. Tenha em mente, majestade, advertiu-a a duquesa de Terra Nova, sua principal dama de companhia, enquanto retirava suas joias,
que o destino da Espanha depende desta noite. Maria Luísa assentiu, ansiosa, mas determinada a cumprir seu dever. Como princesa francesa, ela fora educada para compreender o peso político de seu matrimônio e a necessidade de gerar filhos. Simultaneamente, na humilde capela de um palácio, vários clérigos peticionaram pela prosperidade da união monárquica. Entre eles estava o padre Matel de Moya, conselheiro espiritual do rei, que possuía uma visão única das lutas internas de Carlos II. Seus sentimentos de inadequação, apreensões quanto ao cumprimento dos deveres matrimoniais e o terror da condenação eterna caso falhasse em defender a dinastia. Deus Todo-Poderoso concede ao nosso rei a coragem para cumprir sua sagrada obrigação. O padre orava, mas secretamente questionava se a intervenção divina não seria um sinal de que a dinastia espanhola dos Habsburgos se debilitaria após séculos de uniões incestuosas que transgrediam as normas naturais e celestiais. Em seus aposentos isolados, o médico real, Dr. Juan Bautista Juanini, examinava os registros de saúde do rei. Como defensor das práticas médicas contemporâneas da França e da Itália, Juanini tentou implementar terapias modernas para as diversas doenças de Carlos II. No entanto, encontrou frequentemente resistência por parte dos médicos convencionais da corte. Ele escreveu em seu diário particular: "O problema do rei não é humoral ou espiritual, mas estrutural." Atribuiu-o às repetidas uniões entre parentes próximos, que intensificam em vez de aliviar os defeitos. Embora suas ideias estivessem à frente de seu tempo, elas permaneceriam ignoradas por séculos até que a ciência moderna ressurgisse com a compreensão da herança genética e fundamentasse suas teorias. Na manhã seguinte, a corte aguardava notícias sobre a consumação do casamento. A prática costumeira de inspecionar os papéis nupciais para verificar a conclusão da união foi abolida por respeito à dignidade real, mas logo surgiram fofocas. Em relatos dos confidentes da rainha, foi afirmado que o casamento não foi consumado naquela noite, nem nas noites seguintes. A fragilidade física do rei, sua potencial incapacidade e as complicações relacionadas à sua condição tornaram a consumação altamente desafiadora, se não inatingível. Nos meses seguintes, a ausência de um herdeiro emergiu como tema dominante nos discursos diplomáticos por toda a Europa. As potências começaram a manobrar para a iminente luta pela sucessão. Enquanto estavam na Espanha, profissionais médicos, clérigos e funcionários da corte fizeram tentativas frenéticas para tratar a aparente infertilidade do rei. Consultaram médicos estrangeiros, testaram tratamentos não convencionais e até recorreram a práticas que beiravam a superstição, incluindo banhos de sangue de touro, encantamentos mágicos e exorcismos para expulsar espíritos que supostamente impediam o rei de se reproduzir. No entanto, esses remédios se mostraram ineficazes. Mais tarde, a ciência moderna revelaria a verdade por trás desse enigma. Suspeita-se que Carlos II possa ter tido vários distúrbios genéticos devido à endogamia, como a síndrome de Klinefelter ou síndromes de insensibilidade androgênica, que poderiam causar infertilidade e características sexualmente ambíguas. Na primavera de 1689, Maria Luísa de Orleans, sua esposa por 10 anos, faleceu repentinamente aos 26 anos, possivelmente de uma apendicite não diagnosticada. Sua morte deixou Carlos II profundamente triste, mas os assuntos de Estado exigiam consolo rápido. Logo depois, ele se casou novamente, desta vez com Maria Ana de Neuburgo, uma princesa alemã conhecida pela fertilidade de sua família. No entanto, mesmo essa união permaneceu sem filhos. Nos tranquilos jardins do Buen Retiro, distante da agitação do palácio, o botânico real José Caire Martínez cultivava plantas medicinais na esperança de que pudessem ajudar o rei. Enquanto trabalhava, seus pensamentos vagaram para um fenômeno que ele havia notado em seus experimentos com plantas. Com o tempo, os descendentes resultantes de cruzamentos repetidos das mesmas variedades apresentaram força e resistência a doenças reduzidas. Parecia que a natureza abominava a endogamia, uma noção que o indivíduo nutria
sem que soubesse, muito antes de evidências científicas comprovarem esses princípios. Nas proximidades, Carlos II observou pássaros voando livremente no jardim. Apesar de seu intelecto limitado, momentos de lucidez sugeriram que ele estava ciente de sua importância histórica como o último membro de uma dinastia que governou a Europa extensivamente por séculos, finalmente derrubada pelas mesmas políticas matrimoniais que alimentaram seu poder. Às vezes anseio por um filho, admitiu ao seu confessor, um príncipe robusto e vigoroso para me suceder, mas temo que não seja o plano de Deus. O confessor ficou sem palavras. Como poderia transmitir que não foi intervenção divina, mas sim as repercussões biológicas de séculos de endogamia dentro de sua linhagem familiar que moldaram seu destino? Com o sol se pondo sobre Madrid e lançando longas sombras pelos jardins do palácio, Carlos II, o último governante Habsburgo espanhol, retirou-se para seus aposentos. Sua figura magra e curvada, silhuetada contra o horizonte, espelhava o declínio de uma dinastia que outrora brilhara intensamente, mas agora se aproximava do fim, abatida por suas próprias práticas matrimoniais. Nos corredores do poder, os cortesãos já se preparavam para a iminente luta pela sucessão que se seguiria à morte do rei e à falta de herdeiros. O outrora interminável Império Espanhol preparava-se para entrar em uma nova era sob uma dinastia diferente. O ato final da trágica saga dos Habsburgos espanhóis estava no horizonte. Em uma manhã gelada de novembro de 1700, os sinos das igrejas de Madrid dobravam tristemente. Carlos II, o último rei da Casa da Áustria na Espanha, falecera na noite anterior aos 39 anos. O cadáver do rei, marcado por deformidades e doenças que o acompanharam por toda a vida, repousava na Capela Real, aguardando os ritos fúnebres. O Dr. Juan de Cabriada, um dos médicos assistentes durante os últimos dias do monarca, contemplou o corpo solenemente. Durante anos, ele observara o rei sofrer convulsões, problemas digestivos crônicos, infecções persistentes e, por fim, insuficiência renal. O Marquês de Los Balbaces, mordomo-chefe do falecido rei, instruiu: façam uma autópsia. Precisamos saber a causa precisa da morte. Cabriada obedeceu, alimentando suspeitas sombrias que logo foram confirmadas por suas descobertas, uma medida incomum, porém necessária nas circunstâncias dadas. Em seu relatório, ele detalhou um indivíduo desprovido de sangue, um coração em miniatura, pulmões deteriorados, intestinos podres, um único testículo negro como carvão e um crânio cheio de água. Essas anormalidades, além da compreensão da medicina contemporânea, acabariam sendo identificadas como sintomas de múltiplas doenças genéticas, decorrentes do casamento misto extremo dos Habsburgos espanhóis. Em meio aos salões do Alcázar, nobres espanhóis e enviados estrangeiros se reuniram para ouvir a leitura do Testamento Real. O ar crepitava de expectativa. Durante décadas, as potências europeias ponderaram a sucessão espanhola, aguardando o inevitável fim de Carlos II sem herdeiros diretos. Quando o notário-chefe do reino abriu o documento e iniciou a recitação solene, uma onda de surpresa percorreu a plateia ao chegar à passagem crucial. O conde Araque, embaixador imperial, murmurou sua consternação em voz baixa ao saber que Carlos II havia designado Filipe de Anjou, neto de Luís XIV e Maria Teresa, como herdeiro universal. Isso significava que um Bourbon ascenderia ao trono espanhol, algo que a Áustria, lar dos Habsburgos, não havia previsto. O duque de Medina Celi explicou calmamente: o rei escolheu o que era melhor para a Espanha. Um sucessor Bourbon, apoiado pela França, oferece garantias mais fortes de manutenção do império do que um Habsburgo austríaco. Embora não tenha sido expressa, entendeu-se que a decisão também reconhecia o impasse genético dos Habsburgos, após séculos de casamentos incestuosos simbolizados pelo frágil Carlos II. A mudança na monarquia exigia imperativos políticos e biológicos para a sobrevivência do reino espanhol. A notícia da morte do rei, que se espalhava rapidamente, ecoava pelas ruas de Madrid. Para a população em geral,
Carlos II era uma figura distante e enigmática, mais um assunto de fofoca do que um objeto de devoção. Sussurravam sobre seus exorcismos, supostos feitiços e infertilidade. Por trás dessas histórias havia uma verdade biológica, resultado de gerações que deliberadamente criaram indivíduos intimamente relacionados. Em uma taverna perto do palácio, um grupo de soldados experientes debatia o destino do reino. Dizem que o próximo rei será francês, comentou um deles. Depois de décadas de conflito com a França, agora teremos um Bourbon no trono. Talvez seja para melhor, respondeu outro com praticidade. Os Áustrias nos deram grandes reis, mas o último, como todos sabemos, não estava bem. Talvez sangue novo seja o que a Espanha precisa. Esse sangue novo, de fato, representava a solução para a situação difícil da Espanha, encapsulada pelo doutor. Durante vários anos, Francisco Chabalos, médico e naturalista, estudou secretamente padrões de herança. Concentrou-se em como características e doenças específicas eram transmitidas dentro de famílias aristocráticas que se envolviam em uniões consanguíneas. Em seu gabinete pessoal, repleto de livros e manuscritos, Chabalos refletiu sobre uma árvore genealógica dos Habsburgos espanhóis que havia construído, destacando casamentos consanguíneos e doenças relacionadas. O padrão era evidente para seu olhar treinado. À medida que cada geração se cruzava, os problemas de saúde se multiplicavam e se intensificavam. Se Carlos II tivesse tido descendentes, eles provavelmente teriam sido ainda mais doentes do que ele, ponderou Chabalos. Parecia que a natureza resistia à perpetuação de uma linhagem tão degenerada. Suas descobertas, feitas décadas antes de seu tempo, prenunciavam descobertas que a ciência só confirmaria séculos futuros. Gregor Mendel elucidou as leis da herança e os princípios da genética, incluindo como a endogamia aumenta a probabilidade de doenças genéticas recessivas. Enquanto isso, Frei Benito de San Juan, o cronista real, refletia sobre um manuscrito que detalhava a história do ramo espanhol da Casa da Áustria, dentro do mosteiro de El Escorial. Ao chegar ao último monarca, questionou-se como descrever uma vida marcada pela aflição, como poderia transmitir que a mesma política de casamento dinástico foi responsável tanto pela ascensão quanto pela queda deles. Frei Benito mal sabia que futuros historiadores e geneticistas analisariam a história dos Habsburgos, calculando seu coeficiente de consanguinidade e correlacionando-o com suas características e doenças documentadas. Estudos mostram que Carlos II tinha um nível de consanguinidade de 0,25, semelhante ao de descendentes de uniões entre irmãos. Isso significava que cerca de 25% de seus genes eram idênticos por descendência, uma estatística preocupante que explicava os vários problemas de saúde que ele enfrentava. Simultaneamente, preparativos estavam sendo feitos no palácio para a chegada do rei Filipe V. Maria Ana de Neuburgo, viúva de Carlos II, foi marginalizada. Sua incapacidade de gerar um herdeiro, principalmente devido à infertilidade do marido, a privou de poder político. Em seus aposentos privados, cercada por algumas damas fiéis, Maria Ana relembrou seus dias como rainha da Espanha. Ela havia chegado a Madrid aos 23 anos, em 1690, com otimismo e a tarefa específica de gerar um herdeiro ao trono. Sua própria família era prolífica, sendo ela a 12ª de 23 filhos do eleitor palatino Filipe Guilherme e sua esposa Isabel Amália. Ela sussurrou para si mesma: "Não consegui completar essa tarefa." O rei, lamentavelmente, não conseguiu gerar um filho, apesar das inúmeras tentativas com diversos remédios e orações. Os médicos da época tentaram todos os tipos de tratamentos para fortalecer a fertilidade do monarca, desde dietas específicas e misturas de ervas até métodos extremos, como banhar-se no sangue de criaturas recém-abatidas. Exorcismos foram até realizados sob a suposição de que sua infertilidade pudesse ser decorrente de uma maldição ou encantamento. No entanto, nenhuma dessas abordagens se mostrou eficaz. Hoje, a ciência moderna provavelmente atribuiria isso ao hipogonadismo grave de Carlos II, uma condição caracterizada pela produção inadequada de hormônios sexuais
devido a múltiplas anormalidades genéticas resultantes da endogamia. Nos arquivos da Inquisição, o tabelião Alonso de Guevara preservou cuidadosamente documentos detalhando os exorcismos realizados em Carlos II. Em 1698, foi registrado o caso de Frei Dias, conselheiro espiritual do rei, que buscou a compreensão de freiras supostamente possuídas por demônios sobre a origem da aflição do monarca. Alegava-se que o diabo, por meio dessas freiras, havia revelado uma maldição lançada em 3 de abril de 1675, na forma de chocolate. Essa bebida, segundo relatos, continha a massa encefálica dissolvida de um homem executado com o objetivo de usurpar seu poder, destruiu sua saúde com entranhas e corrompeu seu sêmen e sua fertilidade, atacando seus rins. Apesar de ser bem educado para sua época, Guevara considerava tais superstições implausíveis, mas compreendia sua ampla aceitação. Carlos II, caracterizado por inúmeras deformidades e doenças, parecia desafiar as explicações convencionais. Em uma sociedade profundamente religiosa, onde a ciência ainda estava em desenvolvimento, o recurso ao sobrenatural proporcionava a compreensão do inexplicável. Nos círculos acadêmicos de toda a Europa, dúvidas sobre os casamentos reais já estavam surgindo. Herman Berhever, figura-chave no desenvolvimento da medicina clínica moderna e médico holandês, havia escrito alertas contra uniões consanguíneas, baseando seus argumentos em estudos de famílias que frequentemente se miscigenavam. A natureza parece desfavorecer casamentos entre parentes próximos, escreveu ele em um de seus textos. Descendentes nascidos de tais matrimônios frequentemente apresentam anormalidades e doenças que não são tipicamente observadas em filhos de casais sem parentesco. Seus conceitos, inovadores para a época, levariam séculos para serem plenamente reconhecidos e compreendidos. Somente com o advento da genética moderna seria demonstrado cientificamente por que a endogamia aumenta a probabilidade de distúrbios genéticos recessivos, aumentando a homozigose, ou a presença de 2 cópias genéticas idênticas, ampliando assim a probabilidade de manifestação de mutações prejudiciais, que normalmente permaneceriam ocultas por trás de genes mais saudáveis. Durante o período que antecedeu a Guerra da Sucessão Espanhola, Dom Luís de Alderete, do Laboratório Real dos Alquimistas, realizou um experimento crucial. Seus estudos foram influenciados por novas tendências intelectuais da França e da Inglaterra, concentrando-se na análise de amostras de sangue de membros da nobreza. Em seu diário, ele observou que o rei Carlos II tinha sangue anormalmente pálido e aquoso. Examinando-o ao microscópio, observou glóbulos vermelhos deformados e esparsos. Sem que ele soubesse, esses eram indícios de possível anemia hereditária, outra doença provavelmente sofrida por Carlos II devido à extrema consanguinidade de seus ancestrais. Enquanto isso, no convento das Descalças Reales, a infanta Margarita, irmã de Carlos II e única filha sobrevivente de Filipe IV, orava fervorosamente pelo espírito de seu irmão. Margarita, embora poupada de muitas das dificuldades de Carlos, enfrentou vários problemas de saúde ao longo da vida e carregou consigo o traço do maxilar dos Habsburgos. Casada com seu tio, o imperador Leopoldo I da Áustria, aos 15 anos, perpetuou o costume familiar de casamentos incestuosos. De seus 4 filhos, apenas uma atingiu a maturidade, Maria Antônia, que então se casou com seu primo Maximiliano II da Baviera, prolongando o ciclo de endogamia. Refletindo enquanto dedilhava as contas do rosário, Margarita refletiu: talvez Deus esteja tentando nos dizer algo. Talvez uniões entre parentes tão próximos não sejam bem vistas por ele. Sua intuição, adquirida ao testemunhar o impacto da endogamia em sua família, antecipou descobertas que a ciência comprovaria séculos depois. A natureza valoriza a diversidade genética. A endogamia extrema desafia essa regra fundamental. Durante o início da Guerra da Sucessão Espanhola, os canhões sinalizaram o fim de uma era histórica, com a desintegração da Casa da Áustria, governante da Espanha por quase 2 séculos, com Carlos II. Eles partiram, deixando para trás um legado desconcertante e paradoxal. Sob seu domínio, a Espanha atingiu sua máxima expansão territorial,
exercendo influência sobre grande parte da Europa e das Américas. Contudo, suas estratégias matrimoniais, destinadas a preservar e aumentar o poder por meio de laços familiares, acabaram enfraquecendo a resiliência genética da dinastia. No campo da medicina, os Habsburgos espanhóis serviram como um dos exemplos mais escrutinados, ilustrando o impacto da endogamia no bem-estar humano. Ao longo de séculos sucessivos, geneticistas da Universidade de Santiago de Compostela examinaram documentos históricos e retratos familiares da linhagem real, descobrindo uma correlação entre o crescimento do prognatismo mandibular, ou mandíbula dos Habsburgos, e o crescente grau de parentesco familiar ao longo das gerações. Suas pesquisas comprovaram o que alguns observadores astutos suspeitavam no século XVII: a política matrimonial dos Habsburgos, que fomentava relacionamentos entre parentes próximos por gerações, havia involuntariamente criado uma catástrofe genética que culminou em Carlos II. Um rompimento com essa tradição foi estabelecido por Filipe V, o novo monarca, que, embora relacionado aos Habsburgos por linhagem materna, era bisneto de Filipe III da Espanha. Ele personificou a introdução de sangue novo desesperadamente necessário à monarquia espanhola. Durante seu reinado e o de seus descendentes, os Bourbons espanhóis conseguiram evitar os casamentos excessivamente consanguíneos que haviam sido típicos de seus predecessores. De Morbis Hereditares, de 1605, escrito pelo médico valenciano Luís Mercado, acumulava poeira em uma parte negligenciada da biblioteca do Escorial. Ele havia alertado sobre os perigos dos casamentos entre parentes próximos, usando dados empíricos que prenunciavam os princípios genéticos modernos. No entanto, seus alertas caíram em ouvidos moucos entre aqueles que detinham o poder em sua época. Isso seria posteriormente comprovado por descobertas científicas séculos depois. O caso dos Habsburgos espanhóis serviu de modelo para como a consanguinidade excessiva pode levar à extinção de uma linhagem familiar, independentemente do poder político ou econômico. A história de Carlos II, o último austríaco espanhol, transcendeu seu contexto histórico, tornando-se uma lição universal sobre as leis imutáveis da biologia que não poupam ninguém, nem mesmo as famílias reais. A natureza, com sua lógica inflexível, havia encerrado uma dinastia que, em sua busca pela pureza do sangue, a corrompeu irreparavelmente. Nos arquivos reais, a linhagem da família Habsburgo permaneceu como uma observadora muda dessa tragédia, uma rede complexa onde os mesmos indivíduos se repetiam em vários ramos, formando um padrão de consanguinidade que, de um ponto de vista genético contemporâneo, significava a ruína da dinastia. O epitáfio de Carlos II, inscrito em seu túmulo no Escorial, o caracterizava como o último e mais infeliz de sua linhagem. Ironicamente, ele encapsulava o destino de um homem e de uma dinastia que, involuntariamente, foram vítimas de suas próprias práticas matrimoniais. Vítimas de uma política de endogamia que, em sua busca por preservar o poder, acabou levando à sua própria ruína. Enquanto os sinos de Madrid dobravam para o rei falecido, sinalizando o fim de uma época e o alvorecer de outra, a lição foi gravada nos genes silenciosos de uma dinastia extinta. A natureza não pode ser desafiada indefinidamente, e o custo de desconsiderar as leis naturais pode levar à extinção. Com a queda de Carlos II, uma dinastia marcada pela consanguinidade excessiva perdeu seu último descendente, concluindo um capítulo na história espanhola e europeia. Sua vida e morte serviram como um lembrete severo das repercussões biológicas da reprodução incestuosa, fornecendo à ciência futura um valioso exemplo histórico para decifrar as complexidades da transmissão genética e os perigos associados à sua ignorância. Nos grandes salões dos palácios europeus, as alianças matrimoniais continuaram a servir como instrumentos políticos significativos, mas a história de advertência dos Habsburgos espanhóis levou tempo para penetrar completamente. No entanto, à medida que o conhecimento científico se expandia e a compreensão da herança genética se aprofundava, as famílias reais gradualmente se esquivaram de casamentos coesos,
reconhecendo que a diversidade genética era crucial para a sobrevivência de sua dinastia. A genética distintiva dos Habsburgos, marcada pelo famoso maxilar Habsburgo e pelas diversas enfermidades sofridas por Carlos II, moldou significativamente a narrativa da história genética humana. Este tópico, emblemático nos círculos acadêmicos em todo o mundo, serve para demonstrar os efeitos catastróficos da endogamia excessiva. Além disso, nas coleções de retratos dos palácios espanhóis, os rostos dos governantes Habsburgos, cada um exibindo maxilares e feições mais proeminentes de uma geração para outra, permanecem como testemunhos silenciosos de uma calamidade dinástica gravada não em pergaminho, mas em veias. Esse sangue, fixado em preservar sua pureza, acabou se corrompendo até a extinção, deixando para trás apenas ecos de sua grandeza passada e duras lembranças de seu declínio.